Sabe aqueles sonhos que a gente acorda e pensa, mas o que foi isso? Voar por uma cidade de queijo, os dentes caindo do nada. Parece um monte de cenas aleatórias, né? Histórias que simplesmente somem quando a gente abre os olhos. Mas e se não for só barulho mental? E se por trás dessa bagunça toda existir uma mensagem secreta só esperando para ser decifrada? Olha só que bizarro! Esse aqui é o sonho real de um químico. Ele sonhou que não estava fazendo uma reação química. Ele era a própria reação, prestes a explodir. Parece uma loucura completa, né? Coisa de uma mente entediada criando uma cena qualquer. Ou será que não? E se toda essa estranheza for, na verdade, o disfarce perfeito? E se essas histórias que parecem não ter pé nem cabeça forem, na realidade, uma linguagem toda codificada? Um código que, uma vez quebrado, poderia revelar nossos segredos mais íntimos. É exatamente aqui que entra em cena o grande detetive da mente, Sigmund Freud. Lá no comecinho do século XX, ele jogou uma bomba no mundo da psicologia com uma ideia revolucionária. Todo sonho, por mais confuso que pareça, é uma mensagem importante vinda do nosso inconsciente. E ele se propôs a ser o cara que ia decifrar esse código. Ok, então, para entender os sonhos, a gente primeiro precisa aprender a falar a língua do inconsciente. E não é uma língua como o português, não. É uma linguagem feita de símbolos, de disfarces, de transformações, um lugar onde quase nada é o que parece ser na superfície. Freud viu o sonho como um iceberg. O que ele chamou de sonho manifesto é só a pontinha que a gente vê fora da água. Aquela história doida que a gente lembra quando acorda. Mas o grosso mesmo, a parte gigante do gelo que está submersa, são os pensamentos latentes, ou seja, o significado real, escondido. E o processo que transforma esse significado profundo na história bizarra da superfície, ele chamou de elaboração onírica. É basicamente o sistema de criptografia da nossa mente. A primeira regra dessa linguagem secreta é a condensação. Pensa nisso como se a mente pegasse um monte de arquivos e compactasse tudo num único arquivo .zip. Os sonhos são super eficientes. Uma única pessoa, um objeto, uma palavra num sonho pode ser o ponto de encontro de várias ideias e memórias diferentes, tudo espremido num único símbolo. Vamos ver um exemplo prático. Um policial sonhou com um oficial superior que tinha o número 2262 na gola. Depois da análise, descobriu-se que esse número, sozinho, condensava 4 ideias. O desejo dele de ser promovido, seus 22 anos de serviço, a idade que o pai dele tinha quando morreu e o fato de que faltavam 2 anos e 2 meses para ele se aposentar. 4 pensamentos inteiros compactados num único número. Isso é a tal da condensação. A segunda ferramenta do nosso kit de descodificação é o deslocamento. Pensa que é tipo um truque de mágica. A mente pega uma emoção bem forte, ligada a um problema ou desejo real, e hop, transfere essa emoção toda para uma coisa que parece boba, sem importância nenhuma dentro do sonho. É o principal mecanismo de censura que o sonho usa. Então, por exemplo, aquela ansiedade gigante por causa de uma apresentação importante no trabalho não aparece no sonho como, bem, uma apresentação. Em vez disso, a pessoa pode sentir um pânico absurdo por causa de um chapéu esquisito ou de uma porta que não quer fechar. A emoção é real, mas o alvo dela foi trocado para despistar a gente. E por último, a mente que sonha não pensa com lógica ou com equações. Ela pensa como um artista. Ela usa imagens muito vivas, símbolos universais e, olha que curioso, até trocadilhos visuais ou sonoros para pintar um quadro das nossas ideias mais complexas. Olha só alguns exemplos rápidos. Sonhar que está mergulhando na água pode simbolizar o nascimento, porque é o exato oposto de sair da água. Um sonho com um osso quebrado, em alemão Knochenbruch, pode ser um trocadilho para adultério, Ehebruch. E até uma criança sonhando com 2 peras pode estar usando um símbolo bem simples para o desejo de ser nutrida pela mãe. Beleza. Então a gente já aprendeu as regras do código. Condensação, deslocamento, simbolismo. Mas qual é a mensagem que esse código está sempre tentando passar? Se a gente decifrar o sonho, o que vamos encontrar lá no fundo, no coração dele? E aqui vem a afirmação mais famosa, mais radical e, com certeza, a mais controversa de Freud. Ele defendia que todo sonho, sem nenhuma exceção, quando decifrado, se revela como a realização de um desejo. Geralmente, um desejo que foi reprimido ou que não foi satisfeito na vida real. Tá, eu sei. A essa altura, surge aquela pergunta imediata, né? A objeção mais óbvia de todas. E os pesadelos? Como é que um sonho horrível de estar sendo perseguido pode ser a realização de um desejo? Parece que não faz sentido nenhum, mas Freud tinha uma explicação bem engenhosa para isso. O pulo do gato é o seguinte:
O desejo nem sempre é sobre o conteúdo do sonho. Às vezes, o desejo tem a ver com a emoção. Nesse exemplo, um homem sonhou que ria sem parar da ideia da própria morte. A análise mostrou que a risada era só uma máscara para um terror profundo. O desejo realizado não era rir, era o desejo de negar o medo, um desejo desesperado de não sentir aquele pavor. Vamos pegar um clássico, um que muita gente já teve. O pavoroso sonho da prova para a qual não se estudou nada. Aquele pânico gelado, a sensação de que tudo vai dar errado. Como é que isso pode ser a realização de um desejo? Por incrível que pareça, o sonho, na verdade, está tentando nos acalmar. Ao nos levar de volta para uma ansiedade do passado, uma que a gente já superou, é como se o sonho dissesse: "Ei, lembra disso? Já se passou por isso antes e tudo deu certo. Essa ansiedade que se sente agora na vida real também vai passar." O desejo que se realiza aí é o desejo de se sentir seguro, de ser tranquilizado. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que a gente descobre é que os sonhos não são só um efeito colateral aleatório do sono. Eles são muito, mas muito mais do que isso. Então, esse é o nosso kit de decodificação. A gente parte da história bizarra, aprende as regras secretas de condensação e deslocamento e, no final, usa a chave mestra, a de que a mensagem final é sempre a realização de um desejo. O mais importante disso tudo, então, não é só aprender a interpretar sonhos por diversão. De acordo com essa visão, os sonhos são como uma ressonância magnética da alma. Eles abrem uma janela direta para as partes mais profundas da nossa mente, nossos desejos, medos e conflitos que ficam bem escondidinhos durante o dia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a gente aceita a ideia de que cada sonho é uma mensagem pessoal escrita num código só nosso, a questão não é mais se os sonhos têm um significado, mas sim que mensagem será que o nosso inconsciente tentou nos enviar na noite passada.